Fala aí pessoal, beleza? Olha o que eu tenho para vocês aqui hoje. Nada mais nada menos que a mais nova 4070 da NVIDIA. E como a gente sabe, essa placa aqui ela vem com uma proposta de ser o meio termo da linha da NVIDIA na série 40. Mas e aí, ela consegue chegar nesse patamar? É um bom investimento para você que está de série 30, que está de série 20, está de série 10? Vamos discutir isso tudo e também acompanhar o unboxing desse carinha. Bora pro vídeo? Bom, então vamos começar o unboxing desse carinha aqui. Então já vai deixando aquele likezão e não esquece de se inscrever no canal. Essa placa aqui é a da MSI, a Gaming Trio X, o carro-chefe da MSI quando se trata de placas de vídeo. Então vamos ver uma placa aqui bem robusta, bem parruda, quando se trata de uma 4070. Bom, vamos abrir ela aqui. Bom, começando aqui, a gente vê aquela proteção básica que sempre tem em cima das placas, e aqui a gente já encontra essa grandíssima placa aqui da MSI com um chip da NVIDIA ali, a 4070, que é uma placa que, se a gente for olhar em questão de especificação, ela não é muita coisa melhor do que a 3070, se a gente for olhar principalmente em número de CUDA cores, que é o mesmo número de CUDA cores que a gente tinha na 3070. Mas o que essa placa vai ganhar aqui é na questão de litografia, consumo de energia e, é claro, em clock. Como a gente usa aqui a litografia de 5 nanômetros da TSMC, ao invés dos 7 nanômetros que a gente tinha da Samsung na geração anterior, essa placa ela consegue ser bem mais fria e, ao mesmo tempo, ela consegue te entregar mais clock. Então a gente tem 40% a mais de clock comparado a 3070, que vai dar mais ou menos uns 20% de ganho de performance em rasterização normal contra a 3070, e ela vai estar bem pau a pau com a 3080, tá pessoal? E a gente pode ver aqui que ela está usando o conector novo de 12 pinos mais 4 aqui do padrão ATX12VO, que, querendo ou não, é o que a gente está caminhando agora. A maior parte das placas vão começar a vir isso aqui, e não é só da NVIDIA, a AMD também deve passar para esse padrão, já que isso aqui é uma proposta do padrão ATX, não é uma iniciativa da NVIDIA em si, ela só está sendo a primeira que está implementando isso aqui nas placas. E se a gente olhar aqui, o design da MSI é um design bem robusto aqui. A gente pode ver que a PCB não é muito grande, tá? A PCB vem até aqui mais ou menos, mas a gente tem tudo isso aqui de dissipação para essa placa rodar bem fria. E, é claro, você conseguir aproveitar o máximo dela aí, conseguir às vezes até fazer um overclock nesse carinha, que não é algo de se pensar que vai ser ruim, é algo que provavelmente você vai conseguir extrair uma boa performance de overclock desse carinha aqui se você quiser. Mas passando para os acessórios dela, a gente vai ter aqui um suporte para você conseguir aguentar o peso dela, né, para ela não fazer aquele GPU sag que a gente chama, né, que é quando a placa de vídeo fica ali pendendo para baixo e você tem estresse ali no seu conector PCI. Então a gente pode ver aqui, ó, inteiro, ó, em metal. Você vai colocar esse aqui junto ali no seu gabinete e daí você vai fixar na placa através desse parafuso aqui. Como vocês podem ver aqui, você vai botar a sua placa e daí você vai colocar esse carinha aqui junto para segurar ela, e ele vai manter a sua placa nivelada ali, ajudando a não forçar o seu slot PCI e tudo mais. Bem interessante, bem necessário para uma placa desse tamanho. Te falar, ela é bem pesada. E a gente também vai ter famoso, temido por alguns, adorado por outros, conector para você adaptar a sua fonte antiga do padrão ATX para o novo ATX12VO, que a gente pode ver aqui. Ela vai trocar 2 8 pinos do padrão antigo pelo padrão novo, tá pessoal? Lembrando que esses adaptadores aqui, apesar do que falam que pega fogo, derrete, isso é uma questão de erro de usuário, tá? Já saíram várias matérias, o pessoal testando, dobrando isso daqui e tudo mais, e nenhum deles deu problema. O que o pessoal supõe que é, né? O pessoal suspeita que é o pessoal que às vezes coloca esse conector, fecha o vidro do gabinete, né? Ele vai dar aquela dobrada
aqui no conector, e quando dá essa dobrada aqui, esse conector acaba saindo um pouco da conexão da placa de vídeo, e daí quando você dá ele sair um pouco, você vai aumentar a impedância ali do conector, e isso vai gerar mais calor nele e pode levar a derreter ou pegar fogo. Então muito cuidado ali na hora de fechar o vidro do seu gabinete ali, já tente deixar ele de uma maneira confortável. Nessa placa aqui, a gente pode ver aqui, ó, que vai ser bem tranquilo de conectar aqui, ó, porque o conector fica bem para trás da placa. Então aqui, ó, você já pode até já pré-conectar ele aqui, ó, e ele vai conseguir passar com uma certa folga, tanto para cá, ou se você quiser passar por cima da placa também, você consegue fazer isso tranquilamente. Ele tem uma boa flexibilidade, beleza? E é claro, isso aqui já te traz uma outra vantagem comparado a outras placas da série 40 e até da série 30, se for pensar, porque enquanto as da série 30 consumiam muita, mas muita energia, essa daqui, no caso, ela vai ter uma média de consumo de 184 watts e um pico ali perto dos seus 200. Claro, isso vai variar de modelo para modelo, tem algumas fabricantes que vão puxar um pouco mais isso daí, mas em média você deve ver um consumo de aproximado de 200 watts nessa placa aqui. Ou seja, se você ainda tem aquela fonte de 700 watts, 500 watts, até 600 watts, dependendo do processador que você está usando, essa placa aqui vai conseguir só entrar na sua fonte ali, se ela já tem os dois conectores de 8 pinos para você colocar, você não vai precisar trocar a sua fonte nem nada do tipo, e você vai ter uma experiência muito legal e ter um upgrade muito bom com essa placa aqui. Fechou? Agora vamos falar um pouco de números dessa placa aqui, ver como ela performa em games, para a gente ter uma ideia melhor de para quem que esse carinha foi feito. Bora lá! Então vamos falar um pouco sobre CUDA cores. Como eu já citei, ela tem o mesmo número de CUDA cores da 3070. Isso são 5.888 CUDA cores. Só que você tem um ganho muito grande no clock. O clock da 3070 era em torno de 1730 MHz, enquanto esse carinha aqui ele vai conseguir um clock muito maior de 2400 MHz, dando um ganho expressivo de performance. Outro ponto importante a gente falar é a quantidade de memória que a gente tem nessa placa aqui. Enquanto na 3070 a gente tinha 8 GB de GDDR6, esse carinha aqui já vem com 12 GB de GDDR6X, que é uma memória bem mais rápida e vai te permitir aí jogar a maior parte dos jogos, já que é difícil hoje você ver um jogo que consome mais de 12 GB de VRAM, e ao mesmo tempo vai te dar mais velocidade para você carregar melhor ali, sem falar que se você ativar um resize bar da vida, isso também vai ajudar muito na performance da sua placa. Bom, vamos falar um pouco de jogos. O Cyberpunk em 1080p com tudo no talo e, é claro, sem Ray Tracing, a gente tem uma performance respeitável dessa placa aqui. A 4070 conseguiu 128 frames de média com 1% low de 107. Isso comparando a 3080, que teve uma média de 136 e uma mínima de 112. Mas se a gente colocar em comparação com a 3070, a gente tem uma média de 101 frames e uma mínima de 83. Ou seja, 1% low desse carinha aqui já está batendo a 3070 aí, ou seja, um ganho bom de performance. Eu não digo que é excelente para uma geração, mas com certeza um ganho respeitável para você que gosta de jogos rasterizados aí, não quer utilizar tanto o Ray Tracing por enquanto, mas já vamos ver a performance do Ray Tracing. Agora falando do 1440p, como essa placa se sai? No famoso Quad HD que muitos de vocês vão estar optando quando pegar uma placa dessa. A 3070 no Forza Horizon 5 no 1440p, no preset máximo, sem Ray Tracing, a gente conseguiu ali uma média de 127 frames com 1% low de 113, comparados aos 122 frames de média da 3080 com a mínima 1% low de 106 frames. E a 3070 já está lá atrás com a média de 95 frames e uma mínima 1% low de 85. Ou seja, para o 1440p, essa placa aqui está batendo a 3080, estão sendo uma boa escolha aí para você que pensou em pegar a 3080 talvez na geração passada e acabou não pegando. Essa placa aqui pode substituir
no caso ali de você ter esperado uma geração para fazer o upgrade. Já indo para o 4K, a gente tem uma proposta um pouco diferente. Na verdade, a 3080 e a 3070, elas vão estar sempre ali 1-2% de diferença para cima ou para baixo, dependendo do jogo que você for jogar e de qual qualidade gráfica você vai escolher no seu jogo. Lembrando que isso a gente está falando de sem Ray Tracing e sem DLSS, que são grandes otimizações que a série 40 teve em comparação à série 30. Então a gente ainda vai chegar lá. No Shadow of the Tomb Raider 4K, com tudo no máximo, a gente tem na 4070 uma média de 85 frames e 1% low de 70 frames. Muito respeitável aí para você que quer jogar 4K e já bem acima dos 60 frames. A gente tem aí a 3080 com seus 90 frames de média e os seus 73 frames de 1% low, e a 3060 já fica lá atrás com os seus 65 frames de média e o seu 1% low de 53 frames. Ou seja, já não seria jogável ali nos 60 FPS no 4K. Agora falando um pouco de produtividade. Se a gente for olhar um teste como o Blender, que exige muito da sua placa de vídeo, a gente vê que a série 40 no geral tem um grande upgrade comparado aos modelos anteriores. Então a gente vai ter ali a 4070 ganhando da 3080 e dando um literal couro na 2080 e na 1080. Então se você já tem placas mais velhas aí, uma série 20, uma série 10, e você trabalha com desde edição de vídeo, renderização de imagem, e você precisa da sua placa de vídeo, a série 40 vai ser um bom upgrade comparado à série 30, inclusive a 4070 ali, que ganha da 3080, ganha da 2080 e ganha da 1080 com muita margem, principalmente na 1080. Agora vamos falar do DLSS dessa placa. Para quem não sabe, a série 40 vem com um novo DLSS, o DLSS 3.0, que melhora bastante o desempenho dessas placas, permitindo que você jogue jogos com Ray Tracing em 4K e coisa do tipo, próximo aos seus 60 frames, sem nenhum problema, numa placa que é uma 4070, vamos dizer assim, não é nenhum flagship, não é nenhuma placa hiper high-end, é uma placa de meio de pelotão. Então a gente pode ver aqui no F1 2022, no 4K, no Ultra, com Ray Tracing ligado, a 4060 aqui conseguiu, com o DLSS 3, uma média de 58 frames e 1% low de 52. Ou seja, para você que quer jogar um jogo mais imersivo ali, um simulador, alguma coisa que você não precisa de tantos frames e você quer ter aquela qualidade de imagem, aquele fotorrealismo, a gente consegue ver que a 4070 consegue se colocar ali com uma excelente performance. Vai ser uma opção, até se você pensar custo-benefício para esse tipo de proposta. A gente tem que lembrar que placas mais fracas do que essa não vão conseguir fazer esse tipo de performance. Então é muito importante a gente olhar qual a sua proposta. Se você quer jogar jogos 1080p, 1440p, 4K, se você quer jogar com Ray Tracing ligado, se os jogos que você joga utilizam bastante Ray Tracing, se os jogos que você joga tem DLSS, que daí essa placa aqui vai conseguir muito mais vantagem comparada às da série anterior. No Cyberpunk 2077, também no 4K Ultra, com tudo no máximo, Ray Tracing ligado e o DLSS 3 ligado, a gente conseguiu médias de 52 FPS com uma 1% low de 45 FPS. Ainda frames muito respeitáveis para você que quer jogar com uma resolução tão alta e com tudo no máximo. Sem falar se você tirar um ou dois parâmetros ali, tirar a qualidade de algumas coisinhas que você não liga tanto, ou até às vezes colocar o DLSS no modo mais rápido, você vai conseguir ali ter mais frames ainda com essa placa aqui. Mas agora vamos falar para quem quer essa placa aqui. Se você tem uma 3080, 3070, até uma 3060 Ti, se for pensar, eu particularmente não acho que seja uma boa opção de upgrade para você. A não ser que você use aplicativos como o Blender ou você queira jogar jogos que tem ali um foco em Ray Tracing, que tem suporte ao DLSS, aí sim essa placa aqui brilha. Mas na minha opinião, 20% só de vantagem comparado a uma 3070, por exemplo, não é o suficiente para justificar um upgrade de placa para mim. Eu sou uma pessoa que geralmente compra uma placa e vai trocar a cada 2, talvez 3 gerações, se a diferença de performance
for boa o suficiente. Então é bom você considerar o seu caso e ver o que você precisa com essa placa aqui. Mas, se você tá ali ainda numa série 10, numa série 20, tá com uma Radeon, uma série 5000 da AMD, essa placa aqui com certeza vai ser um belíssimo de um upgrade. E se você for olhar até pelo preço de lançamento dela, ele não tá tão agressivo assim. Tá o preço pau a pau do que tava uma 3070 no começo do ano. Se você tá pensando em fazer aquele upgrade, dar uma mudada ali no seu setup ali, conseguir mais frames, 4070 é uma excelente opção nesses casos, que você vai realmente utilizar o potencial dessa placa aqui. E é claro, tem outras vantagens, né? Se você fosse fazer um upgrade para uma 3080 comparado a 4070, por exemplo, você talvez ia precisar fazer um upgrade de fonte, o que é algo também custoso ali, que é adicionar mais ainda no custo do seu upgrade. Então é sempre importante ponderar esses casos assim. Se você vale a pena você já fazer um upgrade de fonte pensando que você vai colocar uma placa de vídeo que vai consumir mais energia no futuro, ou se você quer manter a sua fonte ali de 600, 700 watts, você já tem hoje, que não seriam suficientes para uma 3080 e que comportam essa placa aqui muito bem. Então fica o questionamento e eu quero ver aí nos comentários o que vocês acham da 4070. Um bom custo-benefício? Um mau custo-benefício? Vale a pena fazer um upgrade se você está na série 30? Não vale? Vale a pena ela no lugar de uma 3080, mesmo perdendo um pouquinho em rasterização, mas ganhando em DLSS? Deixe aí nos comentários, vamos discutir, vamos ajudar o pessoal aí nos comentários que está precisando fazer um upgrade de placa. Você também pode dar uma sugestão para essa pessoa de que placa que ela poderia pegar ali para ajudar o PCzão dela a atingir aqueles frames que a pessoa tanto quer. Se você quer ver mais vídeos como esse aqui, com uma pegada de unboxing, mostrando features de uma placa, quem sabe você não gosta do nosso review da Z790 da Colorful, que já tá no nosso canal. Fechou? Eu vou ficando por aqui. Não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal e, é claro, ver a nossa nova 4070 lá no site da Tera. Fechou? Vou ficando por aqui. Um abraço. Fui!